Olá, pessoal. Então, dando continuidade à explicação da extinção do contrato de trabalho, hoje nós vamos estudar a dispensa com justa causa. Então, o que é a dispensa com justa causa? É quando o contrato de trabalho termina por iniciativa do empregador. Porém, o que aconteceu, professora? O empregado cometeu a justa causa. Então, a dispensa com justa causa é a modalidade de extinção do contrato de trabalho por decisão do empregador em razão do empregado ter cometido uma justa causa, ok? Por falar em justa causa, qual é a definição de justa causa, professora? É todo ato faltoso que tanto o empregado como o empregador pode cometer, fazendo esse ato, ou realizando, cometendo esse ato faltoso. Esse ato faltoso, ele abala a confiança que existe entre o empregado e o empregador, a boa-fé que existe entre as partes, ok? Tornando assim inviável ou indesejável o prosseguimento da relação empregatícia. Ou seja, quando o empregado, deixa eu trocar a cor aqui, pratica uma justa causa ou um ato faltoso, isso abala a confiança e a boa-fé que existe na relação de trabalho, fazendo com que as partes percam a confiança uma na outra e termine a boa-fé, ok? Então, justa causa é um fato, um ato, perdão, faltoso que acaba com a confiança que existe entre empregado e empregador, ok? Tanto o empregado, voltando a salientar, como o empregador cometem justa causa, ok? Próximo exemplo. Olá, pessoal. Então, dando continuidade à explicação, agora nós vamos ver, analisar os elementos da justa causa. Então, são elementos da justa causa. A justa causa, ela está tipificada na lei. Toda justa causa está prevista na lei. Nós temos o 482 e o 483 que mencionam a justa causa, ou seja, todas as justas causas estão previstas na lei, na maravilhosa CLT. Aonde, professora? No 482 e 483. Ok? O fato praticado ele tem que ser grave. Existem fatos que eles são, desculpa, atos que eles são praticados, porém eles não são graves. Exemplificando, o Zezinho chegou um dia atrasado, professora. Isso é justa causa? Não. Agora o Zezinho chega todos os dias atrasado. Isso é justa causa? Sim. Então, o fato praticado ele tem que ser grave, ok? Outra coisa da justa causa, ela tem que ser punida de imediato. A pena tem que ser aplicada o mais rápido possível, ou seja, assim que o empregado toma consciência da justa causa praticada pelo empregador e o empregador toma consciência da justa causa praticada pelo empregado, ou seja, assim que se tem conhecimento da justa causa, a pena tem que ser aplicada, sobre pena de caracterizar o perdão tácito. Se você tomou consciência hoje ou tomou conhecimento hoje da justa causa praticada pelo seu empregado, ele tem que ser punido imediatamente, senão vai configurar o perdão tácito, ok? Outra coisa, nexo de causalidade. Tem que ter ligação entre a justa causa e a relação de trabalho. Só é justa causa a falta cometida que está ligada ao contrato de trabalho, ok? E ela tem que ser singular. O que é singularidade? Professora, uma punição para cada falta. Então, se o Zezinho chegou embriagado hoje, o Zezinho tem que ser punido com dispensa com justa causa. Porque cada falta cometida tem que ter uma única punição, certo? Então, cada falta cometida aqui, uma punição. Se o Zezinho chegou embriagado para trabalhar hoje, você espera ele sarar da bebedeira, da embriaguez dele e pune ele com dispensa com justa causa. Então,
A justa causa ela é singular, ou seja, para cada ato faltoso, uma única punição, ok? Próximo slide. Agora a gente vai começar as figuras de justa causa. Então, como eu disse, a justa causa está prevista na lei, tipificada na lei. Esta justa causa que nós vamos aprender agora, todas, aliás, são aquelas cometidas pelo empregado, porque nós estamos tratando de dispensa com justa causa, que é a rescisão do contrato de trabalho por decisão do empregador quando o empregado comete a justa causa. Lembrando, a justa causa ela tem que ser tipificada, o ato cometido tem que ser grave, ela tem que ser punida imediatamente e para cada falta uma única punição. E ela tem que ter um nexo de causalidade entre a falta cometida e o contrato de trabalho, ok? Tipificação 482 da maravilhosa CLT. Nós vamos estudar uma por uma, devagar, para que todos nós possamos refletir sobre as justas causas, ok? Primeira justa causa, pessoal. Improbidade. Então, o que é a improbidade? É o ato lesivo contra o patrimônio da empresa ou de terceiro. Toda vez que o empregado lesar o patrimônio da empresa ou o patrimônio de terceiro relacionado ao trabalho, ó, aqui o nexo de causalidade, será considerado ato de improbidade. O maior exemplo, atestado médico falso, ou seja, o empregado não está doente, porém ele apresentou um atestado médico falso. Está viajando, passeando e na verdade existe um atestado médico protocolado no RH da empresa que ele trabalha. Isso é justa causa? Sim. Qual? Improbidade. Por quê, professora? Porque ele está lesando o patrimônio da empresa, porque ele não foi trabalhar e a empresa teve que colocar outra pessoa, na maioria das vezes, para trabalhar no lugar dela ou dele. Então, isso é lesar o patrimônio da empresa ou de terceiro relacionado ao trabalho. Como, por exemplo, você tem um empregado e aí chega um cliente e ele rouba ou furta o celular do cliente. Vai depender da realidade fática. Isso também é justa causa. Não é contra o patrimônio da empresa, mas é contra terceiro, um cliente, um prestador de serviço da empresa, ok? Então, isso é improbidade. A palavra improbidade, na verdade, ela vem da malícia, da desonestidade, da pessoa que não tem moralidade, certo? Então, improbidade é o ato lesivo contra o patrimônio da empresa ou de terceiros relacionados ao trabalho. Maior exemplo, atestado médico falso, certo? Vamos agora para a incontinência de conduta. O que é incontinência de conduta? A incontinência de conduta, ela está ligada ao desregramento do empregado no tocante à vida sexual. Olha aqui, ó, tocante à vida sexual. O que é isso, professora? São atos obscenos, libertinagem, pornografia, que configura a justa causa chamada incontinência de conduta. Ou seja, é todo ato ligado à vida sexual do empregado que ele realiza dentro da empresa, certo? Então, por exemplo, acessar um site pornográfico, ver uma revista pornográfica, fazer acenos pornográficos ou atitudes, digamos, não praticadas dentro do trabalho, né? Que não pode ser praticada dentro do trabalho ligada à vida sexual. Então, isso é incontinência de conduta. Exemplo, se vocês quiserem anotar aí no caderno. Assédio sexual, acesso a sites pornográficos, revistas pornográficas ou atitudes sexuais durante o trabalho, ok? Bom, mau procedimento. O que é um mau procedimento? O mau procedimento é todo comportamento irregular do empregado, incompatível com as normas exigidas do bom senso do homem comum médio. Ou seja, é o ato faltoso que não pode ser enquadrado nas demais justas causas previstas no artigo 482 da maravilhosa CLT. Ou seja, quando o seu empregado tem um comportamento irregular, mas que não está previsto em nenhuma outra justa causa, você enquadra aqui. Então, eu vou exemplificar.
Um exemplo muito recente que não estava previsto, mas que você pode colocar aqui porque é um comportamento irregular do empregado. Por exemplo, o uso indevido da impressora da empresa. A impressora não é sua, a tinta não é sua, o papel não é seu. E você usou a impressora, a tinta e o papel para imprimir trabalhos da faculdade. Pode isso? Não. Você desbloqueou algum site da internet para fazer pesquisa que estava bloqueado. Pode fazer isso? Não. Então, o maior exemplo aqui é o mau uso dos equipamentos eletrônicos hoje, como por exemplo o celular, como por exemplo o celular da empresa, né? É o telefone da empresa, a impressora da empresa, a internet da empresa. Você só pode usar para fins da empresa, só que você usou para fins particular. Então, isso é um comportamento irregular do empregado, que não está previsto em nenhuma outra justa causa. Porém, é uma atitude, um comportamento irregular, você enquadra aqui, ó, no mau procedimento, ok? Tudo bem? Vamos para o próximo. Dando continuidade, agora nós vamos trocar a cor. Vamos estudar a desídia. O que é a desídia, professora? É a má vontade, é o desleixo, é o desinteresse, a preguiça do empregado, quando ele vai desempenhar a sua função. Então, a desídia é aquele empregado que age com má vontade, com preguiça, ele vai trabalhar com desinteresse. A desídia também pode ser analisada como o conjunto de pequenas faltas que mostram a omissão, aqui ó, o desleixo, a má vontade do empregado. Porém, essas pequenas faltas aqui, ó, vou marcar com outra cor, para ser enquadrado como desídia, tem que ter a repetição. Então, eu vou exemplificar, certo? O Zezinho chegou atrasado um único dia. É desídia? Não. O Zezinho chega atrasado todos os dias do horário de entrada dele e no horário de almoço dele, do retorno dele. Zezinho cometeu a desídia? Sim, Zezinho cometeu um conjunto de pequenas faltas que mostram a omissão dele no serviço e que há a repetição. Então, Zezinho que chega constantemente atrasado. Deixa eu até trocar a cor aqui, ó, para marcar para vocês, ó, repetição dos atos faltosos. Aí é a desídia, a preguiça, o desleixo, a má vontade, ok? Agora nós vamos falar da embriaguez. Essa justa causa, tudo que eu explicar vale tanto para o álcool como para as drogas, ok? Então, são dois tipos de embriaguez, duas formas. A habitual, olha aqui, ó, a habitual e a embriaguez no serviço, tá aqui, ó, certo? Então, a embriaguez habitual é aquela que é fora do serviço, na vida particular do empregado. Porém, mesmo sendo na vida particular dele, fora do serviço, isso atinge o contrato de trabalho. Ou seja, mesmo que ele se embriague, fora do ambiente de serviço, isso acarreta reflexo no contrato de trabalho? Sim, professor, então é justa causa, ok? Se transparecendo este ato no serviço, está caracterizada a justa causa. Ou seja, mesmo que ele se embriague, pratique a embriaguez fora do serviço, mas acarretou reflexo no contrato de trabalho, então é embriaguez habitual. A embriaguez no serviço. A embriaguez no serviço, ela é instantânea, se consuma num ato só, no ambiente de serviço. Ou seja, se o encarregado surpreendeu o empregado bebendo no horário de trabalho, é essa embriaguez aqui, ó, é se embriagar no horário de trabalho. Hoje, a embriaguez ela é uma doença já tipificada pela Organização Internacional do Trabalho. Então, hoje se discute muito essa justa causa,
que, na verdade, a gente teria que, ao invés de dispensar o empregado por embriaguez, nós teríamos que encaminhar ele para o INSS para que ele possa fazer um tratamento para se livrar do vício da embriaguez, ok? Então, assim, essa justa causa, a embriaguez, hoje, ela vem sendo muito discutida, pois se trata de uma doença. Então, não teria que se falar em dispensa, e sim internação para que a pessoa possa se livrar do vício ou dos vícios, que ela vale tanto para as drogas como para o álcool, ok? Mas ela continua prevista na CLT, ok? Vamos para o próximo. Então, pessoal, dando continuidade, vamos trocar a cor, vamos falar agora de negociação habitual. O que é negociação habitual, professora? São os atos de comércio praticados pelo empregado, grifar aqui, ó, sem justa causa e com habitualidade. O que é isso, professora? São os empregados que ficam vendendo produtos no horário de trabalho. Exemplificando, aquela secretária que fica vendendo produtos de beleza no horário de trabalho, sem autorização do empregador e com habitualidade. Então, ela fica com a revistinha do Avon, da Natura, da Eudora, vendendo a rifa da faculdade, bombom, vendendo pizza no horário de trabalho, sem autorização do empregador e com habitualidade. Isso não pode, é justa causa. Você pode vender produtos no seu horário de trabalho? Sim, se o seu empregador autorizar. Poucos autorizam. Então, se você não tem autorização para vender produtos durante o horário de trabalho, você não pode vender esses produtos, porque senão será enquadrado na justa causa prevista na maravilhosa CLT. Ainda mais quando for concorrência desleal. Ou seja, eu trabalho na Garoto e fico vendendo chocolate da Nestlé. Então, é concorrência desleal. Eu trabalho na Fiat e fico vendendo consórcio da Volkswagen. Não posso, é concorrência desleal, ok? A condenação criminal. Tendo a condenação criminal do empregado, só vai ser considerado justa causa depois que essa sentença transitar em julgado. Ou seja, se a sentença do empregado não transitar em julgado, não vai ser considerado justa causa. E ainda, se for aplicado o sursis, aí também não é considerado justa causa. Só é considerado justa causa, então, quando a sentença transitou em julgado e ele vai cumprir pena em regime fechado. Que aí ele, em regime fechado, não tem como trabalhar. Então, aí ele poderá ser dispensado por justa causa. Então, houve a condenação criminal. Transitou em julgado? Sim. O regime de pena vai ser. O regime de cumprimento de pena vai ser em regime fechado? Sim. Então, aí configura a condenação criminal, ok? Vamos para o próximo. Então, dando continuidade ao 482, lembrando que estas justas causas que nós estamos estudando são as que são praticadas pelo empregado, que nós estamos explicando dispensa com justa causa. Então, dando continuidade ao segredo da empresa. É quando o empregado divulga de maneira não autorizada as informações ou conhecimento exclusivos da empresa, que não pode ou não deve se tornar público porque causa prejuízo à empresa. Ou seja, se você é empregado e você tem acesso a informações exclusivas, como por exemplo, patentes, métodos de execução, fórmulas escritas, enfim, todo ato ou todo fato ou coisa de uso ou de conhecimento exclusivo da empresa que não pode se tornar público, porque isso vai acarretar prejuízo para a empresa. Porém, você divulga. Então, qual é o tipo de informação que você tem da empresa que você trabalha que não pode ser divulgada? Porque isso vai acarretar prejuízo para a empresa. Se for divulgado pelo empregado, isso é justa causa. Vou exemplificar. Por exemplo, o empregado que trabalha na Coca-Cola e sabe a fórmula da Coca-Cola
e divulga a fórmula. Isso é qual justa causa? Violação do segredo da empresa, ok? Então, é divulgar informações exclusivas da empresa sem autorização e que acarrete prejuízo para a empresa, tá bom? Então, isso configura a violação de segredo da empresa. Tudo que é relacionado à empresa não pode ser falado, principalmente se isso causar prejuízo à empresa, ok? O que é indisciplina, professora? É o descumprimento, eu vou até trocar de cor, tá? É o descumprimento de ordens gerais de serviço. É a desobediência a determinações que constam como em portaria, instruções gerais da empresa, escritas verbais. Então, quando é com você descumpre ordens gerais, marca isso aqui, ó. Aí você é indisciplinado, ou seja, quando você não cumpre ordens gerais ligadas ao seu serviço. Então, isso configura a indisciplina, você é indisciplinado, certo? São quando tem ordens estabelecidas em regulamentos da empresa, por exemplo, e aí você descumpre essas ordens gerais. Então, você é indisciplinado. Eu vou grifar aqui, ó, para você não esquecer, bem grifado, ó, ordens gerais de serviço. Você é indisciplinado. É não cumprir ordens gerais, ok? Vamos para o próximo. Então, se a indisciplina é não cumprir ordens gerais, a insubordinação é o descumprimento de ordens pessoais de serviço, ok? Então, a indisciplina, no slide anterior, é ordens gerais. Então, indisciplina é ordens gerais. Horrível. A insubordinação é ordem pessoal, certo? Então, aqui, ó, indisciplina, ordens gerais. Então, proibido fumar nesse local. O Zezinho fumou. É indisciplinado. Insubordinado. Zezinho não cumpriu ordem pessoal ou ordens pessoais. Por exemplo, Zezinho tem que atender o telefone da funerária. Funerária Jesus te chama. E ele atende o telefone. Bom dia. Não pode. Por ele ser o telefonista, ele tem que atender o telefone como funerária Jesus te chama. Bom dia. Se ele atender de forma diferente, ele está descumprindo ordens pessoais. Ele é insubordinado, certo? Lembrando que tanto na indisciplina como na insubordinação, se a ordem for imoral ou ilícita, ela não precisa ser cumprida, tá? Então, ordens imorais ou ordens ilícitas, elas não precisam ser cumpridas. Então, de novo, o que é ser indisciplinado? Não cumprir ordens gerais. Não, proibido fumar nesse local. Você está fumando, você é indisciplinado. Insubordinação. Ser insubordinado é não cumprir ordens pessoais, como, por exemplo, a história da telefonista, que tem que atender. Funerária, Jesus te chama e atendeu, alô. Então, aí é insubordinação. Tudo bem? Então, vamos agora para o abandono de emprego. Abandono de emprego. O abandono de emprego ele fica configurado de duas formas. Primeiro, a ausência continuada do empregado durante um certo tempo no serviço, ou seja, 30 dias. É quando o empregado falta durante 30 dias corridos, aqui ó, de forma continuada, sem motivo, sem razão. Ou quando ele manifesta de maneira clara que não mais vai voltar a trabalhar. Então, abandono de emprego.
Faltou 30 dias corridos, professora, sem motivo, sem razão, sem nada. Abandono de emprego. 30 dias corridos. Ou ele manifesta de uma maneira bem clara a intenção de não voltar mais a trabalhar. O Zezinho trabalhava na Pernambucana. No outro dia você passa, ó, o Zezinho trabalhando no Magazine Luiza. Ele já manifestou claramente que ele não quer mais voltar a trabalhar. Então, isso configura o abandono de emprego. Então, abandono de emprego 30 dias ou a intenção clara do empregado de não mais voltar a trabalhar. Tudo bem aqui? Próximo slide. Então, ato lesivo à honra e boa fama. É a ofensa à honra do empregador ou de terceiro, neste caso relacionado ao serviço, mediante injúria, calúnia ou difamação. Então, por exemplo, calúnia, imputar a alguém fato considerado criminoso. Você começa a qualificar o seu empregador como bandido. Ah, ele roubou mesmo, ele furtou mesmo, ele é um estelionatário. Você não pode falar nada disso do seu empregador. Ou de terceiros, certo? Relacionado ao serviço. Como, por exemplo, o seu chefe imediato. Então, você não pode falar isso. Professora, mas é verdade. Mas você não pode falar isso trabalhistamente falando, a não ser que exista um processo crime, você seja chamado a prestar esclarecimentos. Mas fora isso, você não pode mencionar isso, ok? Ficar lesando a honra e boa fama da onde você trabalha, da onde você recebe o seu salário, tá? Então, você não pode praticar atos lesivos à honra e boa fama do seu empregador ou de terceiro, neste caso, relacionado ao serviço. Ofensa física. A ofensa física é a agressão tentada ou consumada contra o superior hierárquico ou os empregadores, colegas ou terceiros no local de trabalho, certo? Com estrita ligação ao serviço. Ou seja, na empresa não é um ringue. Lá você não pode bater nas pessoas. Mas, professor, eu perdi a cabeça e bati, agredi ou tentei agredir o meu superior. Não pode. Um cliente me tirou fora do sério e eu bati nele. Também não pode. Mas foi o meu colega. Também não pode. A empresa que você trabalha não é MMA, sabe? As lutas de MMA não é. Lá você não pode bater em ninguém, nem no seu superior, nem nos seus empregadores, colegas ou terceiros, tá? Não pode praticar agressões físicas, senão você enquadra aqui, ó, nessa justa causa, ok? Jogo de azar. Primeira coisa, o que é jogo de azar? É aquele jogo que depende única e exclusivamente da sorte de quem está jogando. Qual é o problema disso? É a mesma coisa da embriaguez. Se ela for fora do serviço, se o jogo de azar for fora do serviço, professora, mas é fora do serviço, tudo bem. Mas trouxe reflexo para o contrato de trabalho? Trouxe, professora, então é justa causa. Então, mesmo fora do serviço, se tiver reflexo no contrato de trabalho, é justa causa jogo de azar. Por exemplo, se o Zezinho passa a noite inteira no cassino jogando, a noite inteira jogando no cassino, mas no outro dia ele levanta, vai trabalhar, não tem reflexo nenhum, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se o Zezinho passou a noite jogando e foi trabalhar no outro dia e dormiu, ou seja, foi fora do serviço, mas causou reflexo no contrato de trabalho, é justa causa. Pior ainda se for no horário de trabalho. Por exemplo, Zezinho foi fazer um depósito e no meio do caminho tem uma banca de jogo de bicho. Aí Zezinho parou para fazer uma fezinha, certo? Fé ele vai ter para arrumar o próximo emprego, porque isso é justa causa. Ou seja, se Zezinho no horário de trabalho foi lá e fez o jogo do bicho, não pode, porque é jogo de azar, que só depende da sorte dele, então não pode. Ok? Jogo de azar é o jogo que ganha e perde dependendo exclusivamente do
somente da sorte do jogador. Então, não pode. Seja fora, se for fora, perdão, se tiver reflexo no contrato de trabalho, ou se for durante o horário de trabalho, pior ainda, ok? Pessoal, então vamos lá, dando continuidade às justas causas previstas no 482 da maravilhosa CLT. Agora nós vamos estudar atos atentatórios à segurança nacional. Se o empregado praticar algum ato contra a segurança nacional do Brasil, ele é considerado esse ato como justa causa e é motivo justificado para rescisão contratual. Exemplo, se o Zezinho virou terrorista, tacou uma bomba contra a polícia, por exemplo. Então, esse ato é um ato atentatório à segurança nacional. E isso é motivo para configurar a justa causa. Claro que tem que ser apurado. Ou seja, se o Zezinho virou terrorista e fez um ato de terrorismo contra a segurança nacional, é considerado justa causa, atos atentatórios à segurança nacional, ok? Outra justa causa, vamos grifar aqui, ó. Perda da habilitação. Quando o empregado perder a habilitação dele ou perder os requisitos estabelecidos por lei para exercício da profissão por ato doloso, é considerado justa causa. Exemplo, o Zezinho é motorista e perdeu a habilitação dele para dirigir carreta porque ele passou numa blitz e estava embriagado. Ou seja, ele perdeu a habilitação dele para dirigir carreta por um ato doloso dele, dirigir embriagado. Então, isso é motivo para justa causa. A Zezinho é advogado e perdeu a carteira dele da OAB por ato doloso, não pode mais exercer a profissão dele. Também é justa causa, enquadrada aqui, ok? Pessoal, já indo para o final agora, então se o Zezinho apresentou um atestado médico, se o Zezinho não cumpre ordens gerais, se o Zezinho não cumpre ordem específica, se o Zezinho perdeu a carteira dele de motorista, se o Zezinho começou a fazer terrorismo, o Zezinho está enquadrado em todas as justas causas? Sim, professora. Ou em uma justa causa só, professora? Então, o que o Zezinho vai receber? Saldo de salário, aqui ó, e férias vencidas mais 1/3, se houver. Há férias vencidas para receber? Não, professor, então só o saldo do salário, ok? Zezinho vai receber 13º, professora? Não, certo? Zezinho vai receber aviso prévio? Não. Zezinho vai receber seguro-desemprego? Não. Zezinho vai sacar o FGTS? Não. E aqui vale presta atenção no FGTS, tá? Zezinho não saca o FGTS dele, porque ele cometeu uma justa causa. Porém, o FGTS dele tem que estar depositado. Ele pode sacar para comprar uma casa e por outros motivos, que eu vou explicar nas próximas aulas. Mas Zezinho não vai sacar o FGTS dele agora, porque ele foi dispensado com justa causa. Não por esse motivo, né? Então, o FGTS dele tem que estar depositado, ok? Por mais que ele tenha agredido, por exemplo, o empregador dele, ele tem que ir lá na Caixa Econômica Federal, o Zezinho, e o FGTS dele tem que estar depositado. Ele só não vai sacar por esse motivo. O Zezinho vai receber a multa de 40% do FGTS? Não. Então, o Zezinho só vai receber o quê? O saldo de salário e férias vencidas se houver. Ok, pessoal? Vamos para a próxima explicação?